Olá, boa noite. Boa noite. Carlos Marum, ministro da Secretaria do Governo, admite liberar verba por voto para aprovar a reforma da Previdência. Ele afirma que é uma ação de governo e nega que isso seja uma chantagem. Laudo do IML de Brasília aponta que Paulo Maluf tem doença grave, mas o ex-prefeito de São Paulo deve ficar preso e ser atendido em presídio. Rodrigo Maia, do DEM, recebia a Caixa 3, segundo a Polícia Federal. O presidente da Câmara ganhava dinheiro de empresas para campanhas eleitorais a mando da Odebrecht. Em retaliação, o Brasil vai expulsar diplomata da Venezuela. No domingo, o governo de Nicolás Maduro já havia expulsado embaixador brasileiro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Invente. Invente uma oportunidade. Invente uma família. Invente um porquê. Inventar está na gente. Invente um jeito novo de fazer ou um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Invente o futuro. A invenção é o motor da humanidade. Mas quais são aquelas capazes de inspirar o mundo? Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, eu converso com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Ele nos conta quais são os desafios da igreja na vida moderna. Fernanda Takai canta e encanta com seu pop delicado. E eu entrevisto um comediante brasileiro que tem muita história para contar. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando, vem. Apesar do recesso parlamentar em todo o Brasil, em São Paulo, os deputados voltaram a se reunir hoje para discutir e tentar aprovar o orçamento do Estado para o ano que vem. A proposta do governo de São Paulo é de 216 bilhões de reais para 2018. Mas, por hora, apenas as contas do governo deste ano passaram pelo crivo dos parlamentares, que ainda estão no plenário da Assembleia Legislativa. A proposta de orçamento para 2018, enviada pelo governo, é de 216 bilhões de reais, 10 bilhões a mais que a deste ano. Mas antes do orçamento, os deputados discutiram hoje, primeiro, assuntos relacionados à prestação de contas de 2017, que devem ser aprovadas sem dificuldade, já que o governo Alckmin tem o apoio da maioria dos deputados. Na semana passada, antes do Natal, os deputados aprovaram uma autorização para o governo contrair um empréstimo bancário de 2,5 bilhões de reais, dinheiro para terminar obras inacabadas, a rodovia dos Tamoios e o monotrilho das linhas 15 Prata e 17 Ouro. E o governo tem pressa, já que o ano que vem é ano eleitoral e Geraldo Alckmin é possível pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e, para concorrer, precisa se afastar do cargo de governador até abril.
Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, anunciou a abertura do edital para a consulta pública da parceria público-privada, que pretende construir moradia popular na zona leste da capital paulista, inspirada nos moldes de obras em Paris, Londres e Nova York. De acordo com a proposta do Estado, as 4.556 unidades habitacionais da PPP dos Trilhos serão construídas sobre a estação Belém do metrô. O processo de licitação está programado para ser lançado em 2018. A previsão é de que, após as sugestões de empresários e sociedade civil serem aprovadas, o projeto seja concluído em 7 anos. Uma boa sinergia, a habitação e a mobilidade, que é o grande desafio para a gente melhorar a vida da nossa população e trazer investimento privado. Segundo o secretário da Habitação, Rodrigo Garcia, as intervenções ocorrerão com o metrô em funcionamento. O projeto ainda deve contar com outras construções sobre os trilhos, como áreas comuns e comerciais, praças e até equipamentos públicos, como creches. O valor do investimento é de R$ 1,4 bilhão. Pesquisa Datafolha, publicada hoje, mostra que 7 em cada 10 brasileiros são contra as privatizações de empresas estatais. De acordo com a pesquisa, 70% dos brasileiros dizem ser contra a privatização de empresas estatais. Outros 20% se dizem a favor e 9% são indiferentes ou não souberam responder. A rejeição às privatizações independe da escolaridade, segundo o levantamento. Entre as pessoas com apenas o ensino fundamental, 73% dizem ser contra, 14% a favor e outros 14% indiferentes. Entre os entrevistados com apenas o ensino médio completo, 72% se dizem contra as privatizações, 20% a favor e 8% são indiferentes ou não souberam responder. Entre os entrevistados que têm ensino superior completo, 62% afirmaram ser contra a privatização de empresas públicas, enquanto 33% são a favor e 6% indiferentes ou não souberam responder. O Datafolha também perguntou se a venda de empresas brasileiras para estrangeiros traz mais benefícios ou prejuízos ao país. 67% dos entrevistados disseram trazer mais prejuízos, enquanto 24% afirmam ser mais benéfico. 8% não souberam responder, enquanto 1% deu outras respostas. O resultado do levantamento deve impor ainda mais dificuldades ao governo Michel Temer, que planeja para o ano que vem a privatização do sistema Eletrobras. O projeto precisa passar por autorização do Congresso antes de iniciada a operação de venda da empresa, mas por conta do ano eleitoral, parlamentares devem impor obstáculos ao governo para votar esse tipo de pauta próximo à eleição. A campanha de vacinação contra a febre amarela recomeçou hoje aqui na capital. A imunização tinha sido interrompida para o recesso de Natal. Desde o dia 21 de outubro, quando teve início a campanha de vacinação, já foram imunizadas 1.100.000 pessoas só na região da Zona Norte, onde parques foram fechados depois do registro de mortes de macacos vítimas da doença. A meta da prefeitura é imunizar 2 milhões na região. A Zona Sul também terá vacinação preventiva e será feita nos distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marcilac e parte do Capão Redondo. Estes bairros ficam próximos a Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde foram confirmadas as mortes de 10 macacos também com febre amarela. Até agora, em todo o estado, 591 animais morreram vítimas da doença. O juiz Bruno Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, negou hoje um pedido da defesa do deputado Paulo Maluf, do PP, para que um médico particular o examine e verifique as instalações da unidade em que ele está preso. E um laudo do IML de Brasília mostrou que o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, tem doença grave, mas que o presídio da Papuda tem condições de atendê-lo. Maluf está preso desde a semana passada, quando foi transferido de São Paulo para a capital pela Polícia Federal. Os advogados do deputado pedem que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, alegando que o parlamentar sofre de câncer de próstata, hérnia de disco, problemas cardíacos e tem os movimentos limitados. Maluf foi condenado em abril pelo STF pelo crime de lavagem de dinheiro no período em que esteve na Prefeitura de São Paulo. O cumprimento da pena foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, no último dia 19.
A defesa de Maluf chegou a recorrer à presidente do STF, Carmen Lúcia, mas a ministra rejeitou o recurso e manteve a prisão. O advogado de Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, afirmou que a defesa continua convicta de que a negativa da prisão domiciliar impõe graves prejuízos à saúde do parlamentar, além de significar sofrimento desnecessário e desproporcional a um cidadão de 86 anos de idade, em claro ataque à dignidade da pessoa humana. Relatório da Polícia Federal indica que Rodrigo Maia, do Democratas, recebeu dinheiro de empresas a mando da Odebrecht. Os valores teriam sido usados durante as campanhas do presidente da Câmara. A prática é conhecida como Caixa 3. O esquema recebeu este nome porque possui um intermediador para disfarçar o caminho da propina. A investigação usou como base a delação de donos e executivos da Odebrecht. Em depoimento no início do ano, foi revelado que a cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, era utilizada para intermediar doações eleitorais. Para a PF, a Odebrecht mantinha uma conta conjunta com a cervejaria para o pagamento de propinas. A suposta prática teria sido realizada da seguinte forma: a Odebrecht repassava dinheiro para a cervejaria Petrópolis, que por sua vez realizava supostas doações para duas distribuidoras, Praia Mar e Leroz. Seriam elas as responsáveis por fazer a quantia chegar às mãos dos políticos. Além de Rodrigo Maia do DEM, a PF investiga ainda outros políticos que teriam participado do esquema. Entre eles, o pai do presidente da Câmara, o vereador do Rio, César Maia. Ele recebeu R$50 mil da cervejaria Petrópolis por meio do Democratas em 2014. Naquele ano, ele disputou uma vaga no Senado e perdeu. Segundo os delatores da Odebrecht, cerca de R$120 milhões foram distribuídos desta forma a diversos políticos nas eleições de 2008, 2010, 2012 e 2014. Também em 2014, a Polícia Federal encontrou uma doação de R$200 mil da empresa Praia Mar na prestação de contas de campanha de Rodrigo Maia. A suspeita é de que a quantia doada ao Diretório Nacional do partido teria sido repassada a Maia. Ainda em 2014, a PF encontrou doações de mais de R$6 milhões ao DEM em nome da cervejaria Petrópolis. Dinheiro que, segundo o dono da Petrópolis, Walter Faria, foi doado a pedido da Odebrecht. Walter Faria já prestou depoimento à Polícia Federal e revelou que uma conta corrente era mantida entre a cervejaria e a empreiteira. Segundo ele, com o esquema, a empresa ganhava descontos da Odebrecht na construção de fábricas. Rodrigo Maia afirma que as doações recebidas em campanhas respeitaram a legislação e estão registradas na Justiça Eleitoral. Juca Bala, doleiro do esquema do ex-governador Sérgio Cabral do PMDB, volta ao Rio de Janeiro e negocia acordo de delação premiada. O doleiro está preso desde março no Uruguai e deve chegar ainda esta semana no Rio. Ele ficará na penitenciária de Benfica, na zona norte da capital fluminense. Vinícius Vieira Barreto Claré, conhecido como Juca Bala, desistiu de evitar a extradição, o que levanta especulações de que está próximo de fechar um acordo de delação. Juca Bala foi citado por outros 2 delatores da Operação Calicut, versão da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os irmãos Renato e Marcelo Chibar revelaram que quando o esquema de propina do ex-governador Sérgio Cabral ficou grande demais em 2007, tiveram que chamar Vinícius para assumir as operações de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o Juca Bala teria sido responsável por operar o recebimento de propina de $3 milhões da Odebrecht para Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro está preso há mais de um ano. O PMDBista já foi condenado em 4 processos da Lava Jato, apenas que somam 87 anos. Ao todo, Sérgio Cabral já foi denunciado 19 vezes na operação. O ex-chefe de gabinete do governo de Mato Grosso, Silvio Correia de Araújo, foi condenado a 2 anos e 8 meses por organização criminosa. Ex-assessor do ex-governador do estado, Silval Barbosa, do PMDB, Silvio Correia foi o responsável pelas filmagens de políticos que compareciam à antessala do então governador para pegar propinas. A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, afirmou na sentença que Silvio Correia não mereceu perdão judicial, mas como colaborou, teve a pena reduzida
e cumprirá a pena em regime fechado por 1 ano. Na mesma sentença, a magistrada condenou Silval Barbosa a 13 anos e 7 meses de prisão por concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No Rio Grande do Norte, apesar da justiça proibir a paralisação de policiais e bombeiros, a greve continua. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. Ontem, o Ministério da Fazenda negou ajuda financeira do governo federal no valor de 600 milhões para o pagamento de salários atrasados dos servidores do Estado. Há uma semana, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estão em greve. Com a falta de policiamento, foram registrados arrombamentos de lojas, roubos de carros e assaltos. Segundo o relatório da violência letal intencional, nessa semana de paralisação foram registrados 50 homicídios, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo o Instituto, foram 163 roubos de carros e 360 crimes contra o patrimônio. A secretária nacional do Tesouro disse hoje que está em estudo pela equipe econômica um plano para ajudar o Rio Grande do Norte, em parceria com o Banco Mundial, a ser colocado em ação no próximo mês. Tudo o que será feito será baseado nesse arranjo, né? Onde, primeiro, o reconhecimento de uma situação de insolvência ou falta de liquidez, o que já está definido, inclusive, na regra do regime de recuperação fiscal. Segundo, um plano de ação para a retirada estrutural do Estado dessa condição, mesmo que gradualmente ao longo de um determinado período de tempo. O número de mortes durante o feriado de Natal, de 22 a 25 de dezembro, teve queda de 30% nas estradas federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2016 foram registradas 113 mortes contra 79 este ano. Em rodovias estaduais de São Paulo, foram registrados 717 acidentes que resultaram na morte de 20 pessoas. Não foi feita a comparação com o ano anterior, porque não houve, em 2016, feriado prolongado. O IPVA fica em média 3,2% mais barato em 2018 no estado de São Paulo. A redução do valor médio se deve à desvalorização dos veículos, já que muitos consumidores permanecem com os carros antigos em razão da impossibilidade de trocar por um novo. As alíquotas do imposto permanecem inalteradas para 2018. Veículos movidos a gasolina e os flex recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos a álcool, eletricidade ou gás têm alíquota de 3%. As picapes pagam 4%. Utilitários, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares recolhem 2% sobre o valor venal e os caminhões pagam 1,5%. Os contribuintes podem pagar o IPVA 2018 em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%. Em fevereiro, sem desconto. Ou parcelar o tributo em 3 vezes, de acordo com o final da placa do veículo. Cai o número de matrículas do ensino fundamental e no ensino médio das escolas públicas do país. Os dados são do Censo Escolar de Educação Básica deste ano. O número de alunos matriculados no ensino fundamental caiu 1,7% em relação a 2016. Cerca de 363 mil alunos a menos, totalizando cerca de 22 milhões e 56 mil estudantes matriculados. A queda no ensino médio foi ainda maior, 2,9%, cerca de 196 mil estudantes a menos, totalizando 6 milhões 682 mil alunos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do PMDB, disse hoje em Brasília que governadores interessados em receber recursos federais e obter financiamentos junto a bancos públicos terão de ajudar o Palácio do Planalto a aprovar a reforma da Previdência Social. O ministro negou que essa pressão possa ser interpretada como chantagem ou mesmo retaliação contra os que se recusam a apoiar abertamente a reforma da Previdência proposta pela equipe econômica. Os financiamentos da Caixa Econômica Federal são ações de governo. E, nesse sentido, entendemos que deve, sim, ser discutida com esses governantes alguma reciprocidade no sentido de que seja aprovada a reforma da Previdência, que é uma questão que nós entendemos hoje devido à morte para o Brasil. Eu não entendo que seja uma chantagem o governo atuar
no sentido de que um aspecto tão importante para o Brasil se torne realidade, que é a modernização da Previdência. O governo da Venezuela libertou hoje pelo menos 80 dos presos políticos do país. Ainda há 200 detidos, de acordo com a oposição. As libertações foram recomendação da Comissão da Verdade, montada pelo governo venezuelano no último sábado. Entre os beneficiados estão ganhadores deste ano do Prêmio Sakharov, concedido pelo Parlamento Europeu aos que consideram defensores dos direitos humanos. A liberdade dos presos políticos é uma das exigências dos antichavistas para abrir diálogo com o governo Maduro e buscar uma solução para a crise profunda que a Venezuela vive há meses. E 3 dias após o anúncio da expulsão do embaixador brasileiro Rui Pereira da Venezuela, o Itamaraty decidiu aplicar reciprocidade, declarando como persona não grata o encarregado de negócios do país vizinho em Brasília, Gerardo Antônio Delgado Maldonado. Sendo assim, ele terá de deixar o Brasil. Há mais de um ano não há embaixador venezuelano aqui no país. A crise diplomática entre Brasil e Venezuela teve início com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Caracas classificou o afastamento de Dilma como golpe de Estado. As relações pioraram ainda mais com a posição contrária do presidente Michel Temer ao governo de Nicolás Maduro. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, publica vídeo pedindo perdão ao povo peruano depois de receber indulto humanitário. Fujimori se desculpou por ter decepcionado os peruanos durante o governo e agradeceu ao atual presidente Pedro Paulo Kuczynski pelo perdão de sua pena. O ex-presidente peruano foi condenado em 2009 pelos assassinatos de 25 pessoas, ordenados por ele ao grupo militar secreto Colina, além dos sequestros de um jornalista e um empresário na mesma época. A concessão do indulto a Fujimori gerou protestos e familiares das vítimas e centenas de pessoas ocuparam as ruas de Lima pedindo justiça. Nos bastidores, o indulto humanitário para Fujimori foi visto como uma moeda de troca para que os filhos dele e outros 9 congressistas da oposição se abstivessem na última quinta-feira na votação pelo impeachment de Kuczynski, acusado de receber propina da Odebrecht. O dia hoje aqui na capital paulista foi de sol entre nuvens e pancadas de chuva. E será que o tempo continua instável por aqui? Vamos ver com Mariana Armentano os detalhes da previsão do tempo para todo o estado de São Paulo. A sensação continua sendo de tempo abafado em todas as regiões paulistas. Aqui na capital, o sol aparece entre nuvens que ficam mais carregadas ao longo da tarde e aí chove até com forte intensidade. Olha só, amanhã teremos mínimas de 20 e máxima à tarde na casa dos 28 graus. Aí na quinta a máxima cai para 27, ainda com chuvas. E na sexta-feira o tempo fica bem fechado, com temperatura só entre 20 e 25 graus aqui na Grande São Paulo. O Ministério da Agricultura determinou hoje a suspensão da exportação de pescado para a União Europeia a partir do dia 3 de janeiro. A decisão foi tomada após a auditoria realizada em setembro em Santa Catarina por fiscais europeus que apontaram irregularidades sanitárias nos produtos brasileiros. O governo vai tentar adotar uma ação e responder aos questionamentos e resolver os problemas. Os principais peixes brasileiros vendidos para o exterior são o atum, a lagosta e o tamboril, conhecido como peixe-sapo. As vendas do Natal deste ano em shoppings passaram dos 51 bilhões de reais, foi o que informou hoje a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. Este valor representa um crescimento de 6% na comparação com o Natal do ano passado. E a Serasa Experian também divulgou hoje que as vendas do comércio durante a semana de 18 a 24 de dezembro subiram 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado reverteu 3 anos consecutivos de queda e registrou o melhor desempenho desde 2011. Pois é, o Natal passou, mas tem Papai Noel que continua trabalhando. Depois do dia 25, o bom velhinho encara o trânsito de São Paulo como motorista de aplicativo. Dá até um pouco de tristeza, mas é assim, o Natal já passou e até o Papai Noel tem que seguir a vida. Hoje foi dia de guardar os acessórios, a velha bota,
e a tradicional roupa vermelha. Tudo vai para a mala, para voltar só o ano que vem. Hora de fazer também um balanço do trabalho. O Natal desse ano já se mostrou bem melhor que o Natal do ano passado. Então, deu para perceber bem uma recuperação para o trabalho do Papai Noel, da Mamãe Noel. Foi realmente bem melhor. O Papai Noel, ou melhor, o Gesualdo, é motorista de aplicativo. Ele conta que depois que se aposentou como bancário, não quis ficar parado. Escolheu uma profissão que desse prazer, complementasse a renda da família e, ao mesmo tempo, ajudasse a divulgar o trabalho como Papai Noel. E se você acha que o Papai Noel agora vai pegar um carro, sair de férias, ir para uma praia, descansar e só vai voltar a trabalhar em dezembro do ano que vem, você está enganado. É que agora sai de cena o bom velhinho e entra o cidadão Gesualdo, que vai encarar o trânsito complicado da maior cidade do Brasil. Eu gosto de dirigir, então lógico que eu prefiro 1000 vezes uma estrada, mas não me estresso com o trânsito. O fato de você se descontrair, de você poder conversar a respeito do Papai Noel, a respeito dos trabalhos do Papai Noel com os passageiros, contar histórias do Papai Noel, também acaba descontraindo o passageiro, acaba descontraindo o dia a dia. Gesualdo não esperava ligar a sua imagem à do bom velhinho, nas horas em que estivesse dirigindo. Mas os cabelos brancos e a barba longa fazem com que seja identificado. Acompanhamos um dia do Papai Noel motorista e logo na primeira passageira ele é reconhecido. Na hora que eu vi a imagem, eu ainda falei pra minha prima, vou pegar o Uber com o Papai Noel. É muito semelhante, né? Muito semelhante, muito mesmo. E não é que pelo caminho ele recebeu um pedido especial. Pamela disse que o sobrinho de 6 anos estava deixando de acreditar no bom velhinho. A missão do Papai Noel motorista foi desfazer o mal-entendido e resgatar a fantasia do menino. Ó, vou pedir desculpa para você, porque o que acontece? O Papai Noel não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Ainda mais antes do Natal, que é corrido, que precisa ver se os brinquedos estão prontos, tal. É muito complicado. E agora? Tá tudo certo? Você acredita no Papai Noel? Sim. Mesmo? Toca aqui. Aê! Esse tipo de reação, esse tipo de pedido às vezes, tá? Então me leva até a escola, deixa eu mostrar para o meu filho, tá? É tal coisa, quando você é o verdadeiro Papai Noel, não tem jeito. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. O Grupo Sam Prazer traz alegria para o palco do Revista da Cidade, nesta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.